Oi, Fala aí. é verdade que você passou Velozes e Furiosos lá na outra turma, né? Aham. Uhul! Mas pra vocês eu pensei numa coisa diferente. Vocês vão se dividir em grupos de 5, vão escolher um capítulo desse livro aqui e vão apresentar um seminário, beleza? E depois vai ter o... Depois tem esse outro livro aqui, ó. Então anotem pra mim pra vocês lerem do capítulo 1 até o capítulo 22, ok? Tá, é pra ler até quando? Até... Acabou o tempo. William, traz a prova! Não, mas... Ajuda a entregar, por favor. Mas- Ajuda a entregar. Cara, quando eu acordo... Foca em mim! Fala pessoal, hoje a gente vai ver a nossa retap, né? A nossa retificação do aprendizado, né? Da nossa prova A1, né? Então agora é a oportunidade de você conferir o seu gabarito, né? E assistindo essa revisão, né? Que não deixa de ser uma aula, você dentro da plataforma no DB Virtual, nesse bloco você vai comentar caso seja necessário, lá no bloco lá de fórum, né, que você gostaria de revisar alguma questão sua, tá? Que aí eu vou entender que você quer que a gente discuta aí sobre a correção do gabarito da sua prova, tá? Ao contrário disso, você não precisa marcar nada e aí a gente segue aí com as nossas aulas normais, tá? Mas eu preciso que você coloque lá, registre lá, para ficar configurado ali o prazo, né, de 48 horas depois que você recebeu a prova, para poder você ter aquele prazo de requerer, né, revisar alguma correção da questão da sua prova, tá? Vamos para as questões aí e fica ligado aí, né, nos acertos e nos erros, né, para que você possa realmente aprender, né, com aquilo que você errou, né? Porque geralmente a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Vamos lá já para a primeira questão. Vou dar um zoom aqui, né? Ela já com gabarito, né? E aí vem o comentário desse gabarito, né? Questão 1, gabarito letra A, né? Porque o texto ele cita várias características do capitalismo, né? Como a livre concorrência, a busca do lucro, a alocação de recursos, né, via mercado, mas não menciona diretamente a propriedade privada dos meios de produção, que é um dos pilares centrais do capitalismo moderno, tá? E as alternativas B, C e D, ela descrevem, né, elementos, né, do sistema não capitalista, né, como o socialismo ou o comunismo, né? E a letra E fala de regulação estatal, né, que já está mencionado no texto, né, logo no final, né, do texto ali, onde ele fala que diferentes graus de intervenção do Estado. Então, a primeira questão é opção A. Questão 2, vamos para o gabarito e para o comentário. Ok, questão 2, gabarito letra C, né? Porque a alternativa C ela traz os 4 pilares centrais do capitalismo, né? A propriedade privada dos meios de produção, a economia de mercado, a divisão em classes sociais, né? E a busca pelo lucro, né? As outras alternativas elas representam características incompatíveis, né, com o sistema capitalista, né? Ou associada a outro modelo econômico, né, como o socialismo ou comunismo. Questão número 3. Vamos lá. Vamos falar uma por uma lá. Ó, questão número 3. O gabarito oficial é essa sequência aí, verdadeiro e 4 sequências de falso, né? O item 1 é verdadeiro, porque o mercantilismo ele tinha como meta fortalecer o poder central dos Estados modernos, né? Adotando políticas, né, como o monopólio comercial, o colonialismo e a intervenção econômica do Estado, né, com o objetivo de acumular metais preciosos, né, e garantir superávites comerciais. Já o item 2, né, ele é falso porque o mercantilismo ele não priorizava o consumo, mas sim a produção e a exportação, né, porque ele visava a entrada de metais preciosos,
né, o consumo interno era, muitas vezes, na sua maioria, ele era restringido. O item 3, falso também, porque o mercantilismo ele defendia a baixa tributação, né, nas exportações, né? Ali quando fala assim, preconizava a alta tributação, ele recomendava a alta tributação. E, na verdade, ele defendia a baixa tributação, né, nas exportações, né, para estimular o comércio externo, né? E altas tarifas, né, sobre importações, que era justamente para proteger a indústria nacional. Ou seja, barreiras alfandegárias externas e não internas. Tá? Por isso que o 2, por isso que o 3 ele é falso. E o item 4, o livre comércio colonial, ele é falso porque o livre comércio colonial ele não era incentivado. Muito pelo contrário. O sistema ele era regido pelo pacto colonial, né? que impunha o monopólio, né, da metrópole sobre o comércio das colônias. E sobre os exércitos nacionais, eles existiam também, tá? Mas o foco era mais econômico que o militar. Tá? Então, 4, essa defesa do livre comércio colonial, ele quebrou essa questão. O item 5 também é falso, né? Porque a reserva de mercado e o monopólio colonial eles são características reais, né, do mercantilismo, mas o New Deal foi uma política do século XX, nos Estados Unidos, né, lá na década de 30, sem relação nenhuma com o mercantilismo. Por isso, o 5 era falso. Item 4, vamos para o gabarito e para o comentário. Item 4. Bom, item 4, o gabarito certo é a letra B, né? Porque a nova divisão internacional do trabalho ela é marcada, né, pela descentralização da produção, né, com empresas transnacionais instalando fábricas em países onde os custos são menores, né, principalmente em relação à mão de obra, em relação à tributação, em relação à legislação ambiental, né, à logística. Né? Por isso, a resposta certa dessa daí, falando sobre os fatores locacionais da nova DIT, é a letra B. Item 5. Vamos falar um por um para ver qual é a correta e qual é a que estava errada, né? Na questão do item 5, vamos lá. Vamos começar a falar pelo capitalismo comercial, né? Essa questão é errada. Por quê? Porque o comércio ele realmente cresceu nesse período, né? E os estados ficaram mais fortes, ok? Mas o lucro individual ainda não era o foco principal, né? Aí eu até marquei ali, ó, valorização do lucro individual. E isso não era o foco principal. Na época do mercantilismo, o Estado controlava a economia e o objetivo era enriquecer o país e não os indivíduos. Por isso a letra A ela está errada. A letra B, capitalismo industrial. O capitalismo industrial, né? Com a Revolução Industrial, a B estava correta, está correta. Por quê? Porque a Revolução Industrial, as fábricas cresceram, o trabalho passou a ser pago com salários e as cidades cresceram. E é a fase do capitalismo com máquinas, operários e fábricas. Então a letra B está correta. Vamos pular aqui para a letra C, D e E. Beleza. Letra C. O capitalismo financeiro também está correto. Né? Nessa fase, o dinheiro não só estava nas fábricas, né? Mas também em bancos, né? Nas bolsas de valores, nos investimentos. E o lucro vem também da especulação financeira, e não só da produção. Né? Por isso, o capitalismo financeiro. E a letra C também estava correta. A letra D, capitalismo agrário, essa errada, né? Até porque a gente não falou sobre o capitalismo agrário, né? E essa descrição ela fala mais do feudalismo que vem antes do capitalismo, né? E o capitalismo não teve nenhuma fase agrária desse jeito, tá? Então a letra D está errada. Porém,
A letra E, o capitalismo neoliberal, também conhecido como capitalismo globalizado, né? Aí aqui eu percebo e identifico quem assistiu a minha videoaula de revisão, quem prestou atenção no que eu estava falando em sala de aula, né? Porque muitas vezes as pessoas estão ali a passeio e aí é nessa hora que faz a falta, né? Ela fica ligada ali só nos slides, mas não fica prestando atenção no que eu estou falando. E eu cheguei a comentar em sala de aula e repetir na aula de revisão que o capitalismo globalizado, né, o contemporâneo, ele também é conhecido como o capitalismo neoliberal, né? E esse é o modelo atual, né, em muitos países, né, onde que eles exercem menos governo e mais mercado, né, com privatizações, livre concorrências, empresas disputando no mercado global, né? Então esse é o capitalismo neoliberal. Então se você errou essa, com certeza você não assistiu a minha videoaula de revisão. Aí fica a dica para que você assista as próximas. Aí, no caso, então, a alternativa correta era a letra D de dado, somente as alternativas B, C e E que estão corretas. Questão 6. Vamos para a questão 6. A questão 6, você tinha que associar a coluna abaixo ali, né? A coluna 1 com a coluna 2. E eu, se eu não me falha a memória, acho que 100% da turma acertou essa questão, que me deixou bastante contente, né? Porque pelo menos a galera nesse aí, eu acho que todo mundo acertou, né? Ali na coluna do lado direito ali, os itens 2, né, produção de café, né, na República Velha, e a 3, exploração de ouro, né, no século XVIII, eles fazem parte, né, da história econômica do Brasil, mas não foram associadas, né, às fases da Divisão Internacional do Trabalho, né? Porque a questão exige exemplos diretamente ligados às relações globais típicas de cada período da divisão de trabalho. Mas essa daqui, todo mundo, se eu não me engano, todo mundo acertou marcando a letra B. Item 7, né? Vamos dar aqui um zoom, item 7, no verdadeiro ou falso. Bom, a primeira questão, o primeiro item ali, né? Verdadeiro, né? Porque antes da crise, né, acreditava-se que o mercado, né, se autorregulava, né, o liberalismo econômico, mas a crise ela mostrou que isso não funcionava em momentos extremos, né, levando à intervenção do Estado, como naquele processo do New Deal, né? Então, a primeira está certa, verdadeiro. A segunda linha, falso, né? Onde está marcado ali, ó, como até marquei, crescimento acelerado, né? O efeito foi exatamente o contrário, né? Milhares de empresas faliram, fábricas fecharam, desemprego explodiu, né? E houve uma recessão e a queda de produção em vários setores. Próxima linha, falsa também, né? E aí eu marquei ali onde está o erro. Fim da acumulação de estoques, né? Ocorreu o quê? O inverso. Os produtos, eles encalharam, né? E os preços despencaram. Muitas mercadorias ficaram sem compradores e o mercado entrou em colapso. A próxima linha, verdadeiro, né? O New Deal foi realmente um pacote de medidas, né, para reerguer a economia dos Estados Unidos, né? Fazendo criação de empregos, obras públicas, controle da produção, né? Apoio à agricultura, aos bancos. E a última também verdadeiro, porque Keynes, né, foi o economista que defendeu, né, que em momentos de crise o Estado deve gastar mais, né, para estimular a economia, né? E as suas ideias acabaram que influenciaram diretamente o plano chamado New Deal. Questão 8. A questão 8, gabarito certo, letra C. Por quê? Letra A. A sequência da alternativa A coloca a mecanização da agricultura antes da aplicação da força motriz, né? O que não é correto. A letra B, né, ela começa com a aceleração dos transportes e comunicação, o que é uma consequência posterior. A letra D coloca a aplicação da força motriz, né, depois da mecanização. E a letra E começa com o desenvolvimento do sistema fabril, né? Mas esse processo só aconteceu depois da mecanização da indústria. Então, só nos restou a letra C como a resposta correta para essa questão.
Agora, questão 9, a nossa questão discursiva, né, que geralmente tem mais questionamento, né, e é normal e esperado, porque é a questão que você faz de tudo para poder espremer a questão e ganhar algum score, né? Até mesmo quando você está errado, você tenta convencer que o seu erro está correto, né? E aí é a hora do aprendizado, né? É aquela hora do aceita que dói menos, onde você, se você errou, você tem que admitir, assumir e ajustar a sua rota, tá? Então vamos fazer aqui, ó, um breve comentário sobre essa questão, tá? Vamos lá. Bora corrigir a questão 9, né? Então, olha só, você lendo o enunciado, ela pede para explicar como que o capitalismo surgiu, né, lá no final da Idade Média, como que isso mexeu com a sociedade da época, né? E para isso vamos direto ao ponto. Mas eu queria chamar a atenção aqui que eu coloquei ainda os critérios aqui, né, do que deveria ser abordado nessa questão. E lembrando que mesmo que você saiba, né, todo o contexto histórico, aí eu estou falando no sentido da disciplina de história, a minha avaliação era para saber se você absorveu a informação que eu passei durante o trimestre sobre o ponto de vista da geografia, da geopolítica, tá? Vamos lá. Então, olha só. O que eu esperava, né, apesar desses critérios da correção, o que eu esperava que você escrevesse, né? Não podia faltar, de forma alguma, nessa questão, você abordar a expansão do comércio, o surgimento de novos mercados, né? A invenção de novas técnicas de produção, a ascensão, né, da classe burguesa, a formação da propriedade privada, e aí muita gente escreveu, em vez de escrever propriedade privada, colocaram privatização, né? E aí deixa eu te dar essa informação. Privatização é quando o Estado ele vende uma empresa para uma empresa privada, tá? Quando ela pega uma empresa estatal e ela vende para uma administração privada. Isso é privatização, tá? Tem nada a ver com propriedade privada, né, do capitalismo. Deveria falar sobre essa transformação das relações de trabalho, né, na mudança, né, das estruturas sociais, e não podia deixar de abordar a transição, né, do feudalismo para o capitalismo, né, que acabou gerando umas consequências aí na área da classe social, tá? Então, olha só, vamos direto ao ponto. Primeiro, né, o comércio começou a bombar, tá? Então, preste atenção, a tua avaliação, o que você escreveu, tem que estar dentro disso que eu vou falar aqui agora, tá? Não é uma receita de bolo que você tinha que fazer exatamente, não. Mas a ideia, ela não podia fugir disso que eu vou falar aqui agora. Por quê? Porque foi o que eu trabalhei em sala de aula, né? Tanto dos meus slides, do que eu falei em sala de aula, o que eu trabalhei em lista de exercícios. Então, se você não lembrou e trouxe contexto da disciplina de história e não abordou o que eu vou falar aqui, você, infelizmente, na geografia, você perdeu o score. Você ganharia na avaliação de história, mas na avaliação de geografia, você não ganhou o score, tá? Lembrando que você ainda está no ensino médio, que é a educação básica, o ensino aqui ainda é fragmentado, para que você, quando você for fazer uma prova lá na frente, lá, você consiga mesclar os seus conhecimentos e aí você vai para frente. Mas aqui, ainda nós estamos ainda no ensino básico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, né, o comércio começou a bombar. As feiras, as cidades, as rotas comerciais cresceram muito e isso criou novos mercados, né? E movimentou o dinheiro, que até então era muito pouco usado
durante o feudalismo. Segundo ponto, surgiram novas técnicas de produção. A galera começou a usar ferramentas melhores, né? Dividir tarefa nas oficinas, e tudo isso aumentou a produção e ajudou a economia a girar mais rápido. Olha a transição do feudalismo para o capitalismo. Terceiro ponto, a burguesia começou a crescer. E quem eram eles, né? Quem eram, né, os burgueses, né? Eram os comerciantes, os banqueiros, os donos de oficina, e eles enriqueceram e passaram a investir em negócios e propriedades. Aí nasceu a ideia da propriedade privada, né? Como a gente conhece hoje. E é claro, tudo isso, né, acabou que mudou, né, as relações de trabalho, né? Onde que os servos que antes trabalhavam em troca de proteção, né, dos senhores feudais, começaram a procurar emprego nas cidades. Nascia assim o trabalhador assalariado, né? Vendendo a sua força de trabalho em troca de salário, em troca de dinheiro. Resumindo, o capitalismo ele surgiu com o crescimento do comércio, novas formas de produzir, o poder da burguesia aumentando e uma virada total nas relações sociais e de trabalho. E isso mudou tudo, tá? Era isso que eu queria falar. Vocês tinham que ficar focado na prova de vocês que eu estava falando do capitalismo emergente. Foi quando ele começou a aparecer. Por isso que você não podia deixar de citar a transição do feudalismo e essas características aí que eu acabei de falar aí, tá bom? Então, para não ter dúvida, reveja principalmente essa última parte, né, para poder analisar os seus scores aí que você deixou de ganhar, né? E isso espero que ajude você a ajustar a sua rota, né, para as próximas provas, né? Então, volto aqui a dizer, assistam às minhas aulas presenciais, não estejam só de corpo presente, mas assistam minhas provas presenciais, participe, anote, e depois você vai lá para a aula de revisão, né, que eu sempre coloco na plataforma, e faça as suas anotações. Aí você não vai gerar mais dúvida, inclusive nessas questões discursivas, tá bom? Finaliza aqui a retap. Se está tudo ok, beleza, passamos para a próxima. Se você quiser contestar alguma coisa, coloque a observação, um comentário aí no fórum, né, da plataforma, e depois você vem me procurar. Eu vou ver lá quem colocou, vou anotar e vou esperar as pessoas que fizeram algum comentário lá na plataforma vierem até a mim para a gente bater um papo, tá bom? Galera, um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.